Em Tá. 1978, Sim. eu voltei em fevereiro, comecei a trabalhar em março, e o mercado brasileiro de commodities recomeçou, café, soja, algodão, em abril de 2000. É, a gente está com 2000 na cabeça. Misturando Abril de Bitcoin. 78, é. E, cara, nesse dia, eu fui no pregão e estava com uma prancheta com papel quadriculado fazendo a barra do dia da abertura do café, soja e algodão. Eu Entendi. marquei, botei uma barrinha na Aham. aqui, fiz o gráfico, pus a escala de tempo e preço e tal. Mas, enfim, comecei a trabalhar em várias corretoras. E aí, trabalhei na Baluarte, trabalhei na Souza Barros e depois fui para o Banespa, corretora, e aí comecei a trabalhar no Banco Crefsul. E no Banco Crefsul, eu já tinha a experiência de ter aprendido um pouco de análise técnica, já tinha lido vários livros e já tinha aplicado isso nas outras corretoras que eu estava. Uhum. E aí me deram $500 mil para operar em ouro lá. Eu era trader, meu dinheiro do banco para operar. Eu E comecei a 500 operar. mil dólares naquela época valia bem É, mais que agora, é né? banco, né? É Aham, banco, sim, né? sim. Então, banco e ligado ao Citibank, que era o Crefsul. Então, eu falei com o meu diretor, falei, olha, eu estou aí, tenho uma certa experiência em análise técnica, então eu queria montar um departamento, que eu era o gerente de commodities lá. Queria contratar uma ou duas pessoas aí para o pessoal atualizar. Naquela época, era uma vez por dia, porque não existia gráfico em tempo real, aí nem se sonhava com isso ainda, não existiam os meios, né? A gente até dava uma contornada nisso, porque a gente fazia gráfico de ponto e figura. Então, a gente fazia gráfico Mas isso era com papel, tudo no papel à mão. Na mão. na mão. À mão. Análise Né? técnica na Uau. O mão. computador estava longe ainda. Longe. Nós estamos em 78. 8. Né? Caramba. E aí, não, aí já era 82, 83 já era, nós estávamos em 83. E aí eu fui falar para o meu diretor, o Roberto Bastos, que é um amigo, depois que Deus o tenha, já foi embora. Ele vira para mim e fala, seu filho disso, filho daquilo, seu analista, seu grafista disso, que grafia? Puta, eu falei, caramba, com tanto cara para cair, eu vou cair com um cara que não vai com a cara, né? Provavelmente porque ele estava numa mesa de operação lá e alguém falou para ele que o mercado ia cair porque tinha rompido a reta de pescoço do cabeça e ombros. E as pessoas, quando ouvem isso dá um ar um pouco de cristalomancia, né? Sim. Infelizmente, a análise técnica tem essa pecha. Não tem nada a ver, porque depois que você entende o que é isso, o que tem da parte psicológica por trás de uma formação gráfica, por exemplo, você fica sabendo. Mas, enfim, então foi por conta disso que eu montei Enfoque, porque ele não quis fazer o departamento de análise técnica. E naquela época, ou a gente tem gráfico, ou a gente não tem contato, mais não tem condições de praticar análise técnica. Então, juntei com os amigos e montamos, então, a Enfoque, que era para fornecer gráfico para nós. Entendi. E o Crefsul era na Alameda Santos, lá em São Paulo, e nós alugamos uma salinha lá no Conjunto Nacional, tinha umas salinhas pequenininhas lá, e contratamos uma pessoa e ela atualizava os gráficos para nós. Aí um dia a gente chegou naquele famoso Jack. Bom, Jack, estamos fazendo isso aqui, quem sabe não. Já que. Copiando os Estados Unidos, que tinha umas revistas de gráficos de preços, então por que nós não fazemos aí uma revista também? Tipo um boletim. Coisa assim. Era uma revista de gráficos de preços, né? Eu adorava mostrar para as minhas tias, que elas ficaram todas empolgadas que eu tinha uma revista, eu dava um exemplar para elas, virava, era gráfico. Nossa, que... Não entende nada. Mas ainda tava mais fácil que o Bitcoin, né? Explica o Bitcoin agora, né? É. Ainda tinha alguma coisa para ver, né? Eu gosto dessas coisas complicadas. Eu cheguei à conclusão, porque falei de gráficos numa época que ninguém falava aqui no Brasil. Depois falei da tal da internet, cara. Até no meu canal tem uma palestra tem um vídeo que nós fizemos de uma palestra. Na verdade, foi uma reunião lá. Eu resgatei lá um filme de vídeo 8 lá e pus no vídeo, que aí eu explicando o que era essa tal dessa internet que todo mundo estava falando. 1994, se eu não me engano. 94. Vamos ver, quando que você entrou a primeira vez na internet, Fausto? Então, Pra cara, usar- nós, na Enfoque, dentro da Enfoque, nós fundamos a Broadcast, porque
nós fomos procurados por uns caras que representavam a Teledata, que era uma espécie de representante da Reuters aqui no Brasil. E eles tinham as cotações em tempo real, que era o máximo. Só que não era em tela de computador. Era numa espécie de ticker. Era uma maquininha que ficava era como se fosse um telex, entendeu? E você pegava a fitinha do telex e lia as cotações. Né? E aí eles queriam copiar. Bom, nessa época no Brasil existia aqui uma empresa chamada CMA, que está aí até hoje, e que dominava o mercado de fornecimento de informações em tempo real. Só que ela tinha computadores mainframes, que são grandes computadores. Esses mainframes dela eram mais ou menos umas 1.800 vezes. Estou falando assim, pode ser 1 milhão de vezes menor do que isso aqui. Sim. E eles conversavam com terminais burros. Terminal burro é um terminal que não pensa, ele só mostra o que o mainframe está mandando para ele. Tá. E do mainframe, do escritório da CMA até o escritório dos clientes, tinha que se usar uma LP, que se chamava. Você tinha que pedir para a Telesp, demorava 45 dias. Uma linha, né? Uma linha de telefone direta. Sim. E nós estávamos, então, querendo copiar o que já estava acontecendo nos Estados Unidos, e por isso a empresa chamou-se Broadcast, porque a conexão do mainframe com o terminal burro era bidirecional. Mas era assim, você tinha um terminal de fósforo verde desse tamanho, que tinha lá, sei lá, 20 linhas com cotações de 20 ativos. Com abertura, fechamento, máxima, mínima, oferta de compra, oferta de venda, talvez. E aí você, se queria trocar um desses ativos, passava no telefone, ligava para a CMA e falava, olha, troca aqui Petrobras por Banco Itaú. Entendeu? Era um negócio completamente do tempo do onça, né? Monitorzinho de fósforo verde, aquela coisa velha. E nós queríamos aproveitar aquele negócio que estava surgindo aí, o tal do PC. PC é TXT. Tal do computador personal computer, computador pessoal. Porque até então tinha um computador da Apple. Sim. Que era meio sem vergonha também, né? Pô, era 586K, cara, que você conseguia botar num programa, era uma coisa assim. Mas usava, né? Meu pai falou que usou tinha comércio, loja de material elétrico, acho que em 86, para emitir nota, ele já usava, eu falava que usava um Mac, eu acho. Talvez fosse o mesmo. Um Apple nada, né? Uma versão Apple nada. Mas, enfim, a gente então queria usar o PC e usar essa tecnologia de broadcast, porque você aí, em vez de ter um processo bidirecional, você tinha um processo unidirecional. Então, o que a gente fazia? A gente iria transmitir todas as informações com uma via só, quer dizer, da máquina servidor para a máquina cliente. E, para isso, a gente tinha que usar o meio. Nós estamos bem antes da internet, nós estamos em 1989, tá? E nós tínhamos que, 87, nós tínhamos que usar, então, o meio disponível, que era um tal de rádio FM. A rádio FM tem 200 MHz na banda dela, 100 para transmitir a programação, 50 para o estéreo, e sobra 50 MHz, que é onde, na época, os caras usavam isso para mandar uma musiquinha, que a gente chamava musiquinha de dentista, que não tinha anúncio. E nós queríamos mandar, nessa subportadora, dados. Para você ter uma ideia, nós tínhamos que fazer um projeto no Dentel, que era o órgão que regulamentava telecomunicações na época, para provar que se pudesse transmitir dados. Naquela Fizemos faixa. o projeto, naquela faixa, na subportadora de cada uma das faixas das rádios FM. Então, nós assim fizemos e pusemos o projeto. O CMA até brincava conosco, disse que os meninos lá da Enfoque estão brincando com o FM e tal, você dava o saldo da gente. Eles achavam que não ia sair nunca. Até que um dia o nosso diretor de comercial foi num cliente grande, falou, eu quero demonstrar aqui, e chegou lá, puxou uma anteninha, aí você via assim, quando é que pegava melhor o negócio, pegava na parede com um durex, sei lá, com uma fita crepe, e nós tínhamos uma caixinha, porque para você transmitir essas cotações, você tinha que modular, a gente tinha que usar o modem, né? Modem é o resultado de modulação, demodulação. Modulação, você pega o 0 e 1 e transforma num som. E o nosso som, por acaso, ele era mais ou menos assim.
E aí ia lá as cotações de Petrobras e todas essas coisas. Aí quando chega lá na ponta, a antena FM capta e vai para um captador desse som, e esse cara demodula para 0 e 1 de novo. E aí o cara organiza isso nas memórias lá, e isso aí, essa caixinha conversava com o computador, e aí o cara não precisava pedir mais, o PC era uma maravilha, né? Mas eu me lembro bem que na época nós compramos o nosso primeiro PC do que na época se chamava de um executivo de fronteira, que é um nome mais simpático para o contrabandista, né? Que nessa época tinha reserva de mercado, você não podia comprar um computador. E pagamos $7.500 num PC que era 50 mil vezes menor do que esse cara aqui, né?